Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, fé para o impossível. E para falar sobre esse assunto, recebemos Philip Murdock e René Murdock. Eles que são pastores e vão conversar com a gente aí sobre esse filme maravilhoso. É um prazer recebê-los. Sejam bem-vindos ao Fique por Dentro RTM Brasil. Bom dia. Muito bom estar aqui com vocês, aqui no Fique Brasil. Uma alegria compartilhar a história que impactou tanto a nossa vida e hoje eu creio que está impactando a vida e elevando a vida de muitas outras pessoas. Privilégio de estar com vocês. Obrigada. E o privilégio é todo nosso. Eu queria que vocês começassem contando pra gente, né? Como foi pra vocês enfrentarem esse momento tão difícil e, lógico, né? Tão inesperado que a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente. Então, meus filhos estudaram numa escola perto da praia da Barra da Tijuca. Eu tinha o hábito de andar, caminhar na praia 2, 3 vezes por semana. Isso foi um dia normal para mim. E uma sexta-feira, em outubro de 2012, e eu estava caminhando, mas fui encontrada por um homem, um morador de rua que eu nunca vi antes. Eu nem lembro vendo daquele dia, mas o propósito dele era para me matar. E ele me conquistou com uma pau de madeira, um grande pedaço de madeira, uma poste mesmo, e me bateu na cabeça várias vezes, até o pessoal ao redor me salvou. E direto eu fui para o hospital, cirurgia após cirurgia, e isso começou a nossa jornada nesse cura, né? Impressionante essa história, esse relato, né? Nós ficamos muito comovidos como o agir de Deus, como ele faz, né? Como realmente o agir de Deus. Agora, Filipe, o que te motivou a reunir uma corrente de oração? Nesse momento, muitas pessoas elas ficam desoladas, sem saber o que fazer, oram até, mas essa corrente de oração foi um divisor na vida de vocês. É verdade, né? Eu entendo fé como sendo algo ativo e não algo passivo, né? Então, muitas vezes pessoas confundem fé com esperança, né? Esperança é ficar esperando Deus agir, esperança é uma coisa boa, importante, mas fé eu entendo como algo mais ativo. E eu comecei a pensar naquele primeiro dia, comecei a pensar, puxa, o que eu posso fazer? O que está na minha mão? Como Deus falou para Moisés, o que está na sua mão? Eu pensei, puxa, bisturi eu não consigo. Eu queria ter entrado lá na UTI e falado, mulher, fique de pé, pegue sua maca e ande. Eu queria ser aquele pastorzão, mas aquilo não estava em mim, seria algo meio plástico. Aí eu pensei, puxa, a Bíblia fala sobre 2 ou 3 reunidos ali, Deus está no meio. A Bíblia fala sobre onde 2 concordarem na terra acerca de qualquer coisa, assim sucederá. E eu comecei a pensar, puxa, vamos pedir oração para as pessoas começarem a orar pela René. Aí eu fiz um vídeo onde eu pedi oração, fiz uma versão em inglês para os nossos amigos nos Estados Unidos e uma versão em português para os nossos amigos aqui no Brasil. E eu fiquei chocado porque dentro de 4 ou 5 horas tinha 40 mil visualizações. A Globo mandou um carro aqui para minha casa pegar autorização para usar o vídeo. E eu acho que Deus começou a montar um exército de oração. Eu acho que Deus começou a montar pessoas orando por toda parte. E já a partir do segundo dia tinha conferências de pastores no Nepal orando pela René. No terceiro dia já tinha artigos na capa do jornal lá na Itália, lá nos Estados Unidos, em múltiplas cidades nos Estados Unidos. E eu fiquei assim surpreso, mas feliz, né? Os evangélicos estavam orando, os católicos estavam rezando, todo mundo estava torcendo pela René, e foi algo lindo que Deus fez.
É verdade, muito especial, né? E uma coisa que é interessante, que existem duas opções, né? Num momento como esse, muitas pessoas se fecham, não gostam de abrir para muitas pessoas, só a família que vai ficar sabendo, não fala para muita gente, e outras pessoas, assim como você, gostam realmente de realmente já divulgar para todo mundo, gravam vídeo, mandam áudio para todo mundo, e aí já expõe isso para que todo mundo possa estar junto nesse momento de oração. Mas uma coisa que é muito importante também é a sensação que você tem nesse momento, né? Porque primeiro aconteceu uma coisa inesperada com uma pessoa que você ama, né? Que estava fazendo uma rotina ali como ela sempre fazia. E como que foi para você a hora que você recebeu aí essa notícia, né? A hora que te ligaram, de repente o pessoal do atendimento de emergência te ligou para te avisar que tinha acontecido isso com ela. Qual foi a sua reação e como que você ficou aí nesse momento, né? Você já divulgou para toda a família e foi logo horas depois que você já gravou o vídeo? Como é que foi esse processo? Na realidade, no momento que eu recebi a ligação, eu estava preparando, sou pastor, eu estava preparando para a pregação de domingo, era uma sexta-feira de manhã, eu estava preparando, e eu sou naturalmente alguém muito otimista, né? Naturalmente eu penso, nada de ruim vai acontecer com a gente. Então, quando eu recebi a ligação, eu pensei, puxa, René deve ter caído, ralado o joelho, eles não me falaram o que era, né? Aí eu falei, puxa, pessoas exageradas. Terminei de fazer ali um pouquinho que eu estava fazendo na palavra de domingo, tomei um banho, me vesti e fui para o hospital. Então, cheguei um pouco tarde no hospital, né? Aí já tinha... quando me avisaram, falei que ela era americana. Não sei nem por que eu falei isso, mas quando eu cheguei lá no hospital, já tinha representante consulado americano, já tinha a Globo, a Bandeirantes, Record, SBT... um monte de emissoras já lá, porque era um pouquinho antes da Copa do Mundo, e ela estava caminhando num lugar que deveria ser, não é um lugar conhecido como um lugar perigoso, era na orla da praia, às 8h30 da manhã, numa sexta-feira. Então, teve muito interesse já do primeiro dia. Antes de eu pedir oração para as pessoas, já tinha muito, muito interesse. Mas uma coisa que eu esqueci de falar é o tantas pessoas oraram por nós lá atrás, no ano 2000, e eu e René e a nossa família toda, nós temos uma dívida de gratidão tão grande para todas as pessoas que oraram por nós. E hoje eu queria aqui, no seu programa, assim, agradecer todas as pessoas. E o senhor está certo. Em crises assim, algumas pessoas pensam que o certo é se isolar, né? Eu tive muita crítica nos vídeos de pessoas falando assim, você está expondo ela, porque eu botei fotos com a cabeça dela afundada, e muita gente me criticou, mas eu acredito que nós precisamos da família estendida da igreja, orando. É uma família que a gente acredita que ama a gente acredita como pastores que nós estamos inseridos como membros do corpo de Cristo com todos os outros. E hoje, 13 anos depois, eu estou tão agradecido que eu fiz isso. E eu queria encorajar pessoas que estão passando, talvez, por um dia mau, um momento difícil, que Deus tem dons na vida de outras pessoas dentro da igreja e Ele deseja compartilhar esses dons para os outros. Mas para que a gente possa ser recipiente dos dons de Deus, nós precisamos reconhecer o corpo de Cristo, que inclui a humildade de pedir aos outros por oração. E foi o que nós fizemos lá em 2012, e eu estou tão agradecido por nós termos sido participantes de dons milagrosos que Deus colocou dentro do corpo de Cristo, dons de cura, dons de encorajamento e outros dons também. E essa gratidão só reforça realmente o amor de Cristo na vida de vocês, né? Que é tão importante ser grato. E realmente é um testemunho muito impactante. Agora, René, você se lembra de algum momento durante o hospital, sobre a sua recuperação? Em algum momento vocês chegaram a duvidar da recuperação? Bom, honestamente, eu não lembro muito do hospital. Eu estava num nível de coma 5.
Mas Coma profundo, ela. Muito profundo. E eu acho que talvez 2 e meia, 3 semanas após, eu comecei realmente a realizar que eu estava no hospital. E a primeira vez que eu me vi, o Felipe me levou para o banheiro para escovar dente. E eu vi no espelho a minha cabeça tudo afundada, mal, sabe, desfeito totalmente. E então foi um choque, mas naquela época eu estava com muito remédio, muito cuidado de medicina naquela vez, que, bom, Felipe, eu confiei o que ele falou. Não, Renê, vai dar certo, tudo vai ser consertada. Eu falei, ok, então eu dormi novamente. Então, mas era um choque para me ver nesse espelho que era bom. Quem é essa mulher? Foi assim. Que legal. Ô, Felipe, eu queria que você contasse pra gente, que você falou que você é uma pessoa bastante otimista, né? Você sempre foi assim. Só que diante de todo o diagnóstico, e eu acredito também que o diagnóstico mudava a cada dia, né? Então você chegava lá naquele horário de visita com os médicos e os diagnósticos não eram bons, né? Como você disse, eu estava em coma induzido, nível 5, uma situação que realmente só um milagre. Teve algum momento que você chegou a balançar e falar, Deus, mas... Será que o senhor vai recolher a minha esposa aí, né? Você chegou a pensar isso? Todos os dias. Todos os dias eu tive que decidir se eu ia acreditar, o que eu ia acreditar, né? Em 2 Coríntios capítulo 10 fala sobre tomar cativo pensamentos e tornar eles obedientes a Cristo. Perdão, capítulo 10, não sei. E o que acontece com a gente, eu acho que em muitas pessoas, nós somos bombardeados com uma nuvem incrível de tantos relatórios ruins. E tudo que estão falando é verdade, né? Ela tinha uma pupila dilatando, a outra não. Ela tinha obliteração do terceiro ventrículo. O cérebro todo dela estava com midline shift, meio centímetro para o lado. Ela tinha passado por, naquela época, 2 cirurgias cerebrais, acabou tendo 6 cirurgias cerebrais, tiraram a calota craniana dela. Ela estava em coma profundo. E uma pessoa normal tem um nível de coma chamado Glasgow de 15, 3 é morte cerebral. Ela chegou no hospital em nível 5 e um pouquinho antes da cirurgia já estava em Glasgow, nível de coma de 4. Era terrível os prognósticos. E como é que pessoas lidam com isso? Então, eu entendo fé como sendo, em Hebreus fala que fé é a certeza das coisas que outras pessoas não conseguem ver, né? É uma certeza de verdades que outras pessoas não têm. Então eu fui percebendo que os médicos estavam falando a verdade. A Renê estava em coma, ela tinha, o cérebro estava no midline shift. Pessoas falavam assim, não confessem que ela está em coma, mas ela estava em coma. Era verdade. Mas o que eu fui percebendo é que verdades têm vários níveis. Aquilo tudo é verdade, mas também é verdade que a palavra de Deus diz que Deus tem planos bons para nós, planos para um futuro, não planos para nos prejudicar ou danificar, mas planos para nos dar um futuro com propósito dele, que Deus conhece os nossos passos. Então tem outras verdades. Eu fui percebendo que existe uma verdade que é acima da verdade do que os médicos estavam falando. E essa verdade que está acima tem um nome. O nome dele é Jesus. Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, enquanto eu confiava na verdade dos médicos, eu entendia que tinha algo que eu conseguia ver que os médicos não conseguiam ver. Existia uma verdade superior e eu, todos os dias, precisava dominar a minha mente e entender que sim, o que os médicos estão falando é verdade. Não preciso negar isso para poder ver
que existem outras verdades e ter certeza que nós temos um Deus maravilhoso, misericordioso, que nos ama. E eu, todos os dias, precisava pegar todas essas outras informações verdadeiras e tornar elas submissas a Cristo, que era a verdade superior. E isso foi um exercício diário. Foi um exercício diário que eu precisava fazer. Perfeito. Importante ressaltar e reafirmar isso, né, para outras pessoas que estão nos acompanhando, que tem essa entrega, tem essa oração, né, essa persistência, insistência ali com a comunhão com Deus. Agora, Renê, eu quero saber de você. Você chegou a reencontrar um morador de rua e o que você sentiu quando viu ele? Então, isso aconteceu talvez um ano após, e eles me chamaram para o tribunal para realmente fazer um testemunho. Foi uma audiência, né? De sentença para ele, né? Então, foi um lugar que ele era longe de mim, não era, sabe, de lado de mim. Ele estava algemado. Então, e vendo ele, puxa, foi uma pessoa que realmente tem problemas. E ele nem sabia o que estava acontecendo daquele dia. Mas mesmo no início, quando eu descobri que ele tinha desses problemas, e, como princípio da Bíblia também, nós precisamos perdoar os outros. E isso nem é sempre para outra pessoa, é para nós, para nossa saúde. E eu entendi disso, mesmo no início, no hospital mesmo, que para mim, eu queria que Deus tenha controle sobre mim e me dar uma cura completa. E eu sabia que esse cara não sabia o que ele estava fazendo, provavelmente. Então, era fácil para perdoar. E então ele, sabe, triste, é uma situação muito triste. E aí, perdão libera a cura de Deus sobre mim, e eu espero sobre ele também. Ô Felipe, eu queria que você falasse agora, que a gente sabe que assim, muitas vezes, né, no caso de vocês, Deus ouviu a oração, respondeu exatamente da forma que vocês queriam, né, que seria a restauração completa na vida da Renê. Só que muitas vezes não é assim que acontece, né? Muitas vezes a pessoa acaba realmente falecendo, Deus acaba levando a pessoa, mesmo com toda a campanha, com todo mundo orando, com todo mundo pedindo e clamando, isso acontece. Então, e a gente sabe que nesses momentos, muitas pessoas acabam até saindo do caminho de Cristo, né? Porque falam, Deus não me ouviu, então também não quero mais saber. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem para essa pessoa que de repente está ouvindo a gente agora e passando por esse momento. Fala, mas Deus ouviu a oração dele, mas a minha não ouviu então. E não é bem isso, né? A cura pode ser, muitas vezes, também Deus recolher a pessoa. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para essas pessoas. Com certeza, com certeza. O nosso caso foi um caso maravilhoso em que Deus realizou uma cura 100% quando não era previsto isso. Mas no próprio capítulo de Hebreus, capítulo 11, que todo mundo chama assim o capítulo da fé, onde fala que a fé é a certeza das coisas que não se veem, um versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós vemos que estender o coração em fé tem muito mais a ver com agradar a Deus do que em propriamente conseguir um resultado que a nossa mente temporal seja a cura. Porque mais tarde, em versículo 13, 14 e 15, você vê que os grandes exemplos da fé, Abraão e outros, a Bíblia diz que eles morreram sem ter recebido a promessa. É uma loucura esse versículo, é uma loucura, é um versículo que deixa assim o pessoal é uma doideira. Como assim os grandes heróis da fé, que nós baseamos o nosso aprendizado sobre a experiência deles, como é que eles não receberam o que foi prometido? E diz que eles viram de longe. Mas uma coisa que nos mostra é que, independente do resultado imediato, nós sabemos que nós temos um Deus eternamente bom.
e nós sabemos que nós temos um Deus que nos ama. Então, quando nós estamos no meio de uma crise, a gente pode voltar para as coisas que nós temos certeza. Em alguns momentos, eu não tinha certeza da cura da Renê. Em alguns momentos eu falei, puxa, mesmo se a Renê for levada, eu vou continuar amando Deus, eu vou continuar acreditando em Deus. Então, eu acho que o nosso papel é de continuar acreditando em Deus. Eu acho que Deus se agrada com essa fé. Então, enquanto há uma esperança terrena, eu acho que o nosso papel é de nos jogarmos de modo tão humilde e sem nenhuma ferramenta no mundo natural, mas no mundo espiritual, nós nos jogamos em fé à misericórdia de Deus. E se chegar a um momento em que a pessoa falece, a gente vai confiar que hoje, naquele momento, a pessoa está em uma perfeita cura, melhor do que a cura da Renê hoje, num lugar onde não vai ter choro, num lugar onde não tem doença, num lugar perfeito e num lugar em que nós vamos estar com aquela pessoa no futuro, né? Assim como Davi falou que ele estaria com o filho dele, que foi levado dele, o filho não voltaria a ele, mas ele iria até o filho. Nós cremos que a gente constantemente nos joga na misericórdia de Deus, e esse é o nosso papel, de agradar a Deus. Perfeito. Agora vamos falar um pouco do filme. Como foi para vocês assistirem, reviver ali, né, as cenas, essa história que vocês passaram e principalmente o que o público pode esperar com o filme? Bom, a primeira, o filme era... Bom, sempre no início eu até pensei, puxa, isso seria um bom filme, né? E para pessoas vejam realmente que como Deus é tão poderoso. Mas isso aconteceu 13 anos após do incidente, mas graças a Deus tinha pessoas que realmente agarraram da nossa história e, além disso, fez um filme excelente, de boa qualidade, não era nada de ruim, sabe, sobre a produção do filme, é muito, muito bom. E, além disso, a nossa história é real. Então, todo mundo pode participar no milagre que Deus fez. E isso foi uma grande surpresa para nós. Deus sempre faz além de nossas expectativas ou orações. Deixa eu também responder essa pergunta, porque para mim, em Gênesis capítulo 50, tem uma história linda sobre José começar uma reconciliação com os irmãos, e ele fala em versículo 20, o que vocês intencionaram para o mal, o que foi intencionado para o mal, Deus usou para salvar a vida de muitas pessoas. Eu imagino que José, no meio dos problemas dele, ele queria o milagre de ser resgatado da escravidão, ou de ser liberto da prisão. E Deus fez muito mais do que isso, não só resgatou ele da prisão e da escravidão, mas colocou ele em segundo em comando da superpotência da época, um milagre incrível. Mas Deus não só fez isso. Às vezes, quando nós estamos no meio de algo, a gente pensa que o único milagre é aquele nosso, mas Deus tem muito mais, abundantemente além do que nós podemos pedir ou imaginar, e naquela situação, Deus salvou toda a família de José, toda a família de Jacó foi salva e suprida de alimento e suprida de um lugar bom para morar. E não só isso, todas as nações da terra que estavam passando por uma fome e iam nações inteiras perecer de fome, foram supridas de alimento. Não só isso, o Egito foi suprido de alimento. Então, no meio de um pedido de oração, um momento milagroso, Deus fez um milagre para salvar a vida de muitas pessoas. Nós, lá 13 anos atrás, eu estava buscando um milagre para curar a Renê, mas hoje a gente vê, eu creio que vão ter milhões de pessoas que vão assistir esse filme, Fé para o Impossível, começando no dia 20 de fevereiro. Eu creio que milhões de pessoas
vão ter um disjuntor espiritual ligado. E esse filme é diferente da maioria dos filmes cristãos. A maioria dos filmes cristãos são filmes feitos para cristãos. E são maravilhosos, e eu vou no cinema, a gente gosta desses filmes, mas esse filme é um pouquinho diferente. É o primeiro filme de produção nacional com atores que todo o Brasil conhece. São Vanessa Giacomo, Dan Stubach. Então são atores que, pessoas que têm uma caminhada cristã como nós podemos convidar o nosso vizinho que de repente não conhece Jesus na mesma maneira que nós conhecemos e falar assim, tem um filme maravilhoso com Dan Stubach, Vanessa Giacomo, eles vão falar, é mesmo, vem para o cinema. E eu acho que em vez da gente alcançar 3 milhões de cristãos e dar a eles um filme que vai ser muito encorajador, vai ser legal, vai fortalecer a nossa fé, eu acho que nós vamos alcançar 6 milhões de pessoas que estão bem no início da jornada deles com Jesus. E estão começando a questionar que Deus é esse? E eu acho que Deus nos deu, a igreja, uma ferramenta incrível para que a gente possa tocar em milhões de pessoas que não conhecem Jesus. Então, eu queria falar com os ouvintes, os telespectadores aqui do seu programa. Lá atrás, no ano 2012, nós pedimos oração pela cura da Renê. Nós estamos tão gratos, obrigado. Hoje a gente traz um outro pedido, um novo pedido, que vocês usem essa ferramenta para convidar o máximo número de pessoas para ir para o cinema e vai ser fantástico, vai ser fantástico. 2 coisas super importantes. A primeira é que a primeira semana é o mais importante. Não espere, porque os proprietários dos cinemas, eles analisam quantas pessoas vão na primeira semana e eles calibram o tempo e a duração que o filme vai estar em cartaz, baseado na frequência das pessoas na primeira semana. Então, nós precisamos colocar o máximo número de pessoas na primeira semana. Segunda coisa que muito legal... Felipe, é que a gente precisa encerrar a entrevista por conta do tempo, mas pode encerrar, por gentileza. Então, a segunda coisa é que nós temos 20... se você tiver um grupo de 20 pessoas, é meia entrada. Renê e eu, nós estamos tão agradecidos por esse tempo. Muito obrigado. Amamos vocês. Foi uma honra estar aqui no seu programa. E o tema de hoje, Fé para o Impossível, e conversamos com Felipe Murdock e Renê Murdock, que são pastores, e foi um prazer falar com vocês, e nós temos certeza que vai ser um sucesso, sim, esse filme. Então, dia 20, todo mundo no cinema. Gente, um abraço e até mais. Muito obrigada. Tchau, tchau. E o Fico por Dentro vai ficando por aqui. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Curta e compartilha essa entrevista que, por sinal, foi ótima. Um forte abraço para todos.